Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Irmãos, mais um pouco de tempo, e aquele que vem virá, e não tardará. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aquele que vem virá, e não tardará. Irmãos, falta tão pouco, e nós temos crido, temos entendido que o Senhor está às portas. Amém. E que esse tempo que nós temos gozado aqui, domingo após domingo, esse precioso tempo, é um antegozo daquele tempo que experimentaremos junto com o Senhor pela eternidade. Amém. E nós estaremos com Ele para sempre. E mediante a isso eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Qual tem sido o teu anelo? O que tem estado no teu coração? Irmãos, se não for esse dia que estaremos com o Senhor, algo de errado realmente não está certo. Verifica, considera, e que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã, para que a nossa mente, o nosso coração esteja colocado neste dia. Amém. E assim nós possamos adorar e bendizer ao nosso Senhor, aquele que nos proporcionou essa oportunidade ímpar. Amém? Amém. Vamos orar então, entregar esse tempo ao Senhor, clamar para que Ele nos fale através da sua palavra. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Senhor Jesus, realmente Tu é muito mais do que a sombra. Tu és a realidade verdadeira. Amado Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Senhor, como nós já oramos aqui nesta manhã, abra os céus para nós. Senhor, que possamos Te adorar, Te bendizer, Te exaltar. Conduza a nossa vida, Senhor. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 22. Vamos abrir a palavra. Enquanto os irmãos abrem aí, esse trecho que a gente vai ler é um trecho bem conhecido dos irmãos. E nele, o Senhor conta-nos uma parábola. Eu creio que todos os irmãos já sabem, mas é bom reforçar que uma parábola, ela nada mais é do que você pegar uma alegoria para explicar um determinado assunto. E o Senhor, Ele fez muito isso, né? Ele pegava situações bem conhecidas, situações do cotidiano daquele público-alvo dele, para poder ensinar a eles questões acerca do reino, né? Se você, por exemplo, olhar para Mateus 13, você vai ver lá várias parábolas que o Senhor contou. Parábola do semeador, por exemplo, que é uma parábola bem conhecida nossa. Lá o Senhor pega uma situação que era do cotidiano daquele povo, para explicar assuntos do seu reino. Inclusive tem alguns irmãos alguns comentaristas da Bíblia, que quando vão falar acerca dessa parábola, eles dizem que muito provavelmente naquela hora que o Senhor estava falando da parábola do semeador, tinha alguém num campo próximo semeando a semente no campo. Então isso facilita o entendimento. E o Senhor ali em Mateus 13, Ele fala o porquê que Ele começou a falar em parábolas. Lá Ele diz que aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até aquele pouco que ele tinha, lhe será tirado. Então, por que o Senhor falou em parábolas? Exatamente para facilitar para aqueles que estavam com o coração ensinável diante dele. E podemos talvez dizer assim, dificultar para aqueles que estavam com o coração endurecido diante dele. Por isso que o Senhor falou em parábolas. E aqui ele vai falar mais uma vez em parábolas para nós. A partir do verso 1 é dito assim: Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir.
Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou seus exércitos destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmãos, o assunto que está sendo tratado aqui, como o próprio contexto indica, é o reino dos céus. E o Senhor deixa claro que para ingressar nesse reino dos céus, é necessário você aceitar um convite, né? E o convite que é feito aqui, ele aponta claramente para a pessoa de Jesus Cristo, em aceitá-lo, em reconhecê-lo como o Filho do Deus vivo, em reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O convite aponta para isso, né? E nós sabemos que essa primeira leva, que constava na lista aqui de convidados, não fizeram desta forma. Eles recusaram esse precioso convite. E o texto que lemos nos disse que eles não fizeram caso do convite, ou seja, trataram esse convite com total descaso, né? E essa primeira leva de convidados nos fala realmente do povo de Israel, né? E a Bíblia, ela é clara em mostrar que o povo de Israel, infelizmente, falhou. Eles recusaram esse convite, eles tropeçaram, eles tiveram um coração endurecido. Tem um texto que a gente conhece muito bem, 1 João, capítulo 11, os irmãos não precisam abrir lá, mas é dito assim que ele, Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Então os seus não receberam a Jesus, eles tropeçaram, recusaram o convite. Inclusive Paulo relata isso lá em Romanos no capítulo 9, os irmãos também não precisam abrir. Ele fala da sua tristeza por conta da incredulidade dos judeus. Lá ele diz assim, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E aí ele fala, são israelitas. Então Paulo fala dessa tristeza em relação ao seu povo, aos seus compatriotas que rejeitaram esse convite. E infelizmente eles rejeitaram esse convite, endureceram seu coração, mas tem alguns detalhes aqui preciosos nessa primeira parte da parábola. E o primeiro detalhe que eu queria que os irmãos prestassem atenção, mostra o amor e a insistência de Deus. É dito que naquela época, quando você queria dar uma festa, principalmente essas festas mais importantes, digamos assim, como seria o casamento de um filho do rei, era feito 2 convites. O primeiro convite era para saber quem realmente poderia ir até aquela festa. E o segundo convite era quando tudo já estava preparado. Então, mandava-se chamar os convidados para que as festividades pudessem começar, né? E a gente vê aqui nessa parábola 2 convites para o povo de Israel. E os 2 foram prontamente recusados. Os 2 foram prontamente recusados. Então a gente vê aqui a insistência realmente do nosso Deus para com eles. E se você
olhar o próprio texto aqui, você vai ver que vários profetas foram enviados. Tanto amor o Senhor dispensou para aquele povo, tanto livramento. Profetas foram enviados, alguns deles foram mortos. Inclusive aqui nesse contexto, a figura de João Batista ainda estava muito vívida na mente daquele povo. João Batista foi um desses profetas enviados pelo Senhor, morto. Então esse povo realmente, eles recusaram esse convite, endureceram o seu coração. E a gente vê nessa insistência do Senhor, do nosso Deus, o seu grandioso amor. E sabe o que é mais interessante ainda, irmãos? É você olhar para a palavra e ver que o Senhor ainda vai trabalhar com esse povo. Ver que diante de tudo isso, diante de tanto erro, diante de tanta coisa, o Senhor ainda tem propósito para o povo de Israel. Capítulo 11 de Romanos deixa isso muito claro. Que o Senhor tem propósito. Inclusive, eu queria aqui abrir um parênteses para os irmãos e queria colocar algo assim que eu achei maravilhoso. Os irmãos nem precisam abrir porque é um texto muito conhecido. Lá em Romanos, no capítulo 11, Paulo ele vem falando desde o capítulo 9 a respeito do povo de Israel, da sua incredulidade, do seu erro, da sua falha. Vem falando de que Deus não abandonou o seu povo, né, que ele ainda continua a salvar o seu povo. E ele ainda fala do futuro de Israel. Né? E diante desse assunto, que para mim é um assunto de muito difícil entendimento, né? Um assunto que surge tantas dúvidas, um assunto que pode nos levar a tantos questionamentos. Paulo provavelmente se questionando ali por que disso, por que daquilo. Ele lembra quem é Deus, o quanto ele é soberano. E ele fala assim, ó, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí ele começa, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então Paulo, contemplando esse assunto tão grandioso e sabendo quem é Deus, soberano Deus, ele rompe em adoração. Irmãos, e nós aqui nesta manhã, nós sabemos quem é o nosso Senhor. Sabemos o que ele fez em nosso favor. Sabemos qual era o nosso destino fora dos caminhos do Senhor, fora da obra dele. O nosso destino era a perdição eterna. E o Senhor entrou na nossa vida, mudou a nossa história. E hoje nós podemos nos reunir aqui nesta manhã. Que a nossa adoração seja tão sublime quanto essa aqui de Paulo. Senhor, quem conheceu a tua mente, quem compreendeu a tua mente, quem foi o teu conselheiro? Amado, se o Senhor quis fazer assim, amém, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Nós não podemos questionar a Deus de maneira nenhuma, por isso ou por aquilo. Foi da vontade dEle, então assim será feito. Inclusive uma vez eu escutei de um irmão, ele falando que se nós pudéssemos compreender todas as coisas do Senhor, Ele caberia num boné. Nossa cabeça cabe num boné, então a gente não pode compreender o Senhor. E isso realmente é maravilhoso. Então, fechando esse parênteses, o primeiro ponto é esse, que Deus amou tanto aquele povo, insistiu e ainda tem propósito para eles. E eu estou dizendo isso que para nós também não é diferente. Para nós também não é diferente. E tem um segundo ponto que eu queria mostrar para os irmãos, é que tudo dessa festa foi preparado, independente daquele primeiro convite ter sido recusado. Quem de nós prepararia uma festa se não tivesse convidados para que pudesse participar dessa festa? Então tudo foi preparado pelo nosso Senhor, independente dos convidados ter rejeitado ali. E um texto que me veio ao coração quando eu preparava a mensagem é um texto de Jó, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados.
Amado, o Senhor vai levar a cabo todos os seus propósitos. Ele é o nosso Deus, poderoso Deus. E seguindo o texto, nós vamos ver que mediante a recusa daquele primeiro povo que foi convidado, o Senhor ele torna essa lista um pouco mais abrangente. E mediante a ele tornar essa lista um pouco mais abrangente, nós entramos nessa lista. Nós fomos agraciados com esse convite para poder participar do reino dos céus. E isso fica claro quando você olha lá em Mateus capítulo 22, quando você olha que ele diz assim, ó, e depois as saídas dos caminhos e convidai para bodas a todos. Essas saídas dos caminhos indicavam os limites da cidade, os limites da nação, né? Sair para um descampado. Então, com certeza, fala da nossa inclusão nessa lista bendita e maravilhosa de convidados. Mas antes de eu tratar realmente desse precioso convite que nós recebemos, talvez você lendo aqui, e eu tive essa impressão, uma impressão totalmente errada, é que nós ficamos em segundo plano, né? Gentios ficaram em segundo plano e não é isso. Inclusive, até comentei com o Ricardo, com o Thomas, né? A gente não ficou em segundo plano. Se você olhar o Antigo Testamento, há muitos textos lá que falam das bênçãos aos gentios. No Novo Testamento também fala que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então nós já estávamos no coração do Senhor. Nós não fomos a sua segunda opção. Nós seríamos salvos no plano inicial do Senhor. Então, de maneira nenhuma nós podemos pensar que estávamos em segundo plano, não. Nós já estávamos no coração do Senhor. É porque Ele tem um coração grandioso, maravilhoso e piedoso, capaz de incluir a todos. Capaz de incluir a todos. E de fato nós fomos incluídos nessa lista de convidados. E todos nós recebemos esse bendito convite. E aqui eu quero fazer mais uma pergunta para você. O que você fez para receber esse convite? Qual foi a sua atitude? Qual foi o seu comportamento para que você merecesse receber esse convite? Considera no teu coração. Por que você recebeu esse convite? E eu quero responder por você. Eu mesmo vou responder aqui, você e eu. Nós todos pecamos. Andamos totalmente contrário às vontades de Deus. Andávamos na verdade de acordo com o curso deste mundo. Éramos por natureza filhos da ira e filhos da desobediência. Mas lá em Efésios tem assim, mais Deus. Bendito mais Deus. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Ele nos encontrou naquele lamaçal de pecado e nos fez esse convite. Queres hoje aceitar esse amigo sem par? Jesus. Então eu e você não fizemos nada. Nós não éramos dignos desse convite. Muito pelo contrário. Nós éramos dignos mesmo de ser realmente de queimar no inferno, irmãos. Mas o Senhor, Ele foi maravilhoso. Ele nos encontrou e Ele nos convidou. E é interessante que quando você olha aqui também para a parábola, quando o rei manda que os seus servos vão às saídas dos caminhos para poder convidar a todos, ele fala que os servos vão, e lá diz que eles encontraram todos, tanto maus como bons, e convidaram a todos, né? É interessante, maus e bons, né? Aí, olhando um irmão do passado, Moody, ele diz que esses maus e bons, os maus são aqueles pecadores declarados, e os bons seriam aqueles moralmente justos. E esses moralmente justos são aqueles que normalmente falam assim, olha, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso ou aquilo outro. É aquele que é justo aos seus próprios olhos. Mas no final das contas ele é condenado como qualquer um de nós. E se ele aceitar Jesus,
é aquele redimido pelo poder do sangue do nosso Senhor. E, irmãos, é maravilhoso porque nós recebemos esse bendito convite. Esse convite para podermos participar do reino, para podermos realmente estar junto do nosso Senhor e termos uma vida que agrada ao nome dEle. E mais interessante ainda é que quando todos nós, qualquer um de nós aqui, intentamos em dar uma festa, há um custo nessa festa, não é verdade? Normalmente a gente senta, vê a lista de convidados e verifica lá o custo de quanto que nós vamos gastar para poder fazer essa festa. Inclusive eu olhei para o Felipe ali porque ele está enrolado. Irmãos, o nosso Senhor, Ele fez tudo isso. Ele preparou a sua lista de convidados, apurou tudo aquele custo que Ele teria com a sua festa. E Ele mesmo foi até aquela cruz e pagou o custo para nos convidar. Ele se ofereceu na cruz em nosso favor e realmente quitou toda a dívida, aquela dívida que era contrária a nós. Ele pagou tudo, tudo está pago, né? Basta aceitar o Senhor, receber esse convite e andar de acordo com a vontade dele. Outro ponto que eu queria destacar aqui, que eu achei também muito interessante, e os irmãos precisam lembrar que o assunto aqui é o reino, mas na sequência do texto é dito que o rei entra para olhar os seus convidados. E ali ele vê alguém que está sem as vestes adequadas, né? E quando você tenta entender o que seriam essas vestes adequadas, ela nos fala dos nossos atos. Ela fala das nossas ações, ela fala da nossa vida diante do Senhor. E estudando a respeito disso, dizem que naquela época também era comum, numa festa tão grande assim, o casamento de um filho do rei, que o próprio anfitrião entregasse para cada um dos seus convidados uma veste para que todos pudessem estar vestidos a contento. E foi assim que o Senhor fez conosco. E aqueles que aparecessem na festa sem aquela veste, realmente estariam ofendendo, estariam desrespeitando aquele que os convidou para aquela festa. Irmão, sabe quais são essas vestes que o Senhor nos deu? Isaías 61:10, os irmãos também não precisam abrir, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Ele nos deu roupas de salvação e nos cobriu com um manto de justiça. As nossas vestes eram aquelas vestes rasgadas, sujas, mas o Senhor nos deu uma linda veste, uma veste de salvação, um manto de justiça. Nosso Senhor, Ele é precioso, Ele é maravilhoso demais. E se os irmãos ainda quiserem ver um pouco mais, lá em Colossenses capítulo 3, no verso 9, diz assim, já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Novas vestes foram dadas a nós, irmãos. Veja que aquele rei da parábola, ao ver aquela pessoa com a veste inadequada, chega diante dele e pergunta como que ele entrou ali. Então, se nós não estivermos trajados adequadamente, nós não poderemos continuar no reino de Deus. E o rei chega para aquele que estava trajado inadequadamente e diz assim: como que você entrou aqui? E qual que é a reação dele diante daquele rei? Ele emudeceu, ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. Como você entrou aqui? Ele se calou. E nós, se nós não estivermos vestidos adequadamente para permanecer no reino de Deus, e o Senhor requerer de nós, inquirir de nós, qual que vai ser a nossa resposta? Nós vamos ficar mudo também diante dele, porque tudo o que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Irmãos, nós precisamos cuidar das nossas vestes. O nosso Senhor maravilhoso fez uma obra grandiosa para
para poder nos vestir com essas vestes de salvação, para nos cobrir com esse manto de justiça, para tirar aquele velho e colocar um novo. Então nós precisamos cuidar das nossas vestes. Nós precisamos ser igual àqueles de Apocalipse, no capítulo 22, que diz assim que eles branquearam, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ser estes, precisamos cuidar das nossas vestes. Então aqui tem uma parábola realmente maravilhosa, de um convite que foi feito para cada um de nós. Nós que estamos aqui hoje, nessa manhã, aceitamos esse convite. Mas não foi porque nós merecíamos, não, irmãos. Muito pelo contrário. Foi um convite de graça, de misericórdia, de bondade, feita a cada um de nós. E glória a Deus, porque o Espírito nos revelou que nós precisávamos receber esse convite. E nós recebemos. E nesta manhã nós viemos adorar ao Senhor, ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos proporcionou esse convite maravilhoso e precioso. Ele nos deu novas vestes. E é muito interessante que a alegoria que o Senhor usa aqui nessa parábola é um casamento. E eu creio que isso não foi sem propósito, porque nós, os que foram convidados para essa festa, sabemos que todos juntos somos a noiva de Cristo, a sua igreja. E a noiva espera pelo aquele grandioso dia em que estaremos juntos do Senhor e celebraremos as bodas. Então, para a gente encerrar, e esse eu queria que os irmãos abrissem, vamos lá em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 7, diz assim para nós: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados, que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, nós somos esses que foram os convidados. Então nós somos bem-aventurados. É mais do que feliz. São aqueles que foram chamados, convidados às ceias das bodas do Cordeiro. E é interessante que aqui nós estamos como convidado e como a noiva. E a noiva se vestiu de um linho finíssimo, puro, que são os atos de justiça dos santos. Irmãos, isso para nós é realmente algo maravilhoso. Nós que não tínhamos esperança. E hoje a nossa esperança está nesse dia aqui, ó, em que estaremos diante do Senhor e que contemplaremos Ele face a face. O Senhor que nos amou até o fim. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu disse aqui que era costume fazer 2 convites naquela época. O primeiro convite nós já recebemos e aceitamos, graças ao Senhor. Mas vai chegar aquele dia que vão dizer: ó, aí vem o noivo. Irmãos, que nós possamos estar preparados, trajados adequadamente, com as vestes que o Senhor nos concedeu, vestes de salvação, com um manto de justiça. Jesus é o convite que nos habilita a entrar no reino. O preço foi pago por Ele, e as vestes foram alvejadas no seu sangue. Ele é totalmente digno. Então que possamos realmente adorar o nosso Senhor nesta manhã. Possamos bendizer o nome dEle. Amém?